Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um único versículo da Bíblia que é, nossa, super poderoso. A ideia é encontrar um caminho, sabe? Um caminho prático para a gente se afastar do conflito e, quem sabe, chegar mais perto da serenidade. E a gente já começa direto com o ponto central do apóstolo Paulo. É uma frase curta, bem direta ao ponto, que já prepara o terreno para tudo que a gente vai conversar. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Bom, para a gente entender a profundidade disso, é preciso um pouco de contexto, né? O interessante é que Paulo não escreveu isso para uma comunidade cheia de problemas. Pelo contrário, era uma igreja boa, generosa, mas que mesmo assim estava lidando com umas tensões internas. Isso já mostra uma coisa importante, que até nos melhores lugares o conflito pode aparecer. E olha que interessante, Paulo está falando de duas coisas aqui que são diferentes, mas super conectadas. De um lado, tem o que a gente pode chamar de queixas silenciosas. Sabe aquela frustração que fica por dentro? Aquele ressentimento que não é dito? Pois é. E do outro lado, tem as pequenas disputas, que são aquelas discussões que, de repente, explodem, às vezes por coisas bem pequenas. E a forma como o material que a gente está analisando descreve isso é muito forte. A murmuração não é vista só como algo chato, o incômodo. Não, não. É como se ela fosse um ladrão. Um ladrão que ativamente rouba a nossa calma por dentro, a nossa paz. Ok, então a gente já viu o sintoma, que é a murmuração. Mas e a causa? Qual é o diagnóstico? A análise que a gente faz aqui nos leva a investigar o porquê dessas queixas, dessas disputas, e tudo aponta para uma causa bem central. E a raiz do problema seria essa aqui, os desejos do que o texto chama de ego ferido. Basicamente são três coisas. Aquela vontade de estar sempre certo, sabe? A necessidade de ser ouvido de qualquer jeito e também a busca por ser reconhecido. É isso aí que acaba virando combustível para o conflito. Então, o ponto-chave é esse. A conclusão é bem direta. No fim das contas, essas discussões todas nascem da vaidade. É o ego simplesmente defendendo a própria posição. Mas, beleza, a gente não vai ficar só no problema, né? A partir de agora, o foco muda. A gente começa a olhar para a solução que o próprio Paulo apresenta na carta dele. E é um caminho totalmente diferente. Isso nos leva a uma pergunta que é central para toda essa reflexão. Se o caminho do ego leva para o conflito, então, qual seria a alternativa? Qual é o outro caminho? E aqui a gente consegue ver essa alternativa de um jeito bem claro. De um lado, a reação do ego, que é reclamar, defender os próprios direitos, entrar na briga. E do outro, a reação de Cristo que o texto descreve, servir com mansidão, praticar a obediência e não ficar se apegando aos próprios direitos. O contraste é gritante, né? E adotar essa outra postura não é só para evitar briga, não. O resultado, segundo a análise, é algo muito positivo, que transforma, traz humildade para o coração e, ao mesmo tempo, é como se acendesse uma luz no caminho que a gente tem que seguir. Certo. Agora vamos pegar tudo isso que a gente conversou e transformar em algo bem prático. Em dicas que dá para aplicar hoje mesmo. Afinal, como é que se trilha esse caminho para a paz no dia a dia? Então, a sugestão é um processo de 3 passos. Primeiro, tomar a decisão consciente de entregar as queixas que estão guardadas, largar mão delas. Segundo, pedir ajuda para aquietar aquela vozinha interior, sabe? Aquela que precisa ganhar todas as discussões. E, por fim, o terceiro passo, seguir em frente com simplicidade, com um coração mais simples, grato e principalmente sereno. E para a gente fechar essa nossa reflexão, em vez de fazer um resumo, a gente fica com a bênção cheia de esperança que o próprio texto oferece. É uma mensagem que vai além de informar, ela busca inspirar uma sensação de calma, desejando que a paz do Senhor possa guiar os passos de cada um no dia de hoje.